Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando a nossa sexta aula sobre considerações sobre o descanso semanal remunerado, nós vamos falar sobre esse descanso semanal remunerado, trazendo algumas informações da legislação trabalhista e previdenciária, principalmente no que tange a consolidação das leis do trabalho. Ela foi enfraquecida, como dizemos na primeira aula, mas muitos dos artigos ainda são base para nossas tomadas de decisão e ainda são importantes, nos nossos cálculos trabalhistas. Então vamos começar aqui no cálculo do descanso semanal remunerado. A gente precisa entender um pouquinho sobre os períodos de descanso do trabalho noturno. Vocês vão perceber que tudo que a gente está comentando está predisposto nos artigos 66 a 73 da consolidação das leis do trabalho. Pontos importantes. Entre duas jornadas de trabalho, do mesmo funcionário, a empresa deve conceder pelo menos um intervalo de 11 horas interjornadas, é o que a gente chama de interjornadas. Então, nesse caso, o funcionário não poderá trabalhar, com exceção daqueles que possuem cargo de confiança, isso é importante mensurar. E também temos outras exceções, mas o principal é o cargo de confiança. Mas um funcionário que está sob o regime do CLT, convencional, você vai observar que ele não pode trabalhar desrespeitando as 11 horas consecutivas para descanso, tá certo? Outro detalhe importante, que está predisposta na consolidação das leis do trabalho, que para cada semana que o funcionário trabalha, ele ganha um dia de descanso. E nesse sentido, esse dia de descanso é geralmente domingo, que a gente conta como sendo descanso semanal remunerado, tá certo? E nesse caso, vocês vão perceber que são predisposições da própria CLT, do próprio legislador, para que o funcionário tenha esse período de descanso para reabilitação da sua saúde física e mental. Essas 24 horas são importantes, elas não podem ser quebradas. São 24 horas consecutivas. Lembrando que elas serão quebradas, na verdade, em algumas situações específicas, que ele deixa bem claro que seja ou por conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. Nesse sentido, vocês vão perceber que conveniência pública poderia ser esse período de calamidade pública que nós estamos vivendo em relação à pandemia do coronavírus. Então, neste caso, vocês vão perceber que o próprio governador, o próprio prefeito, o próprio presidente vem falando sobre a necessidade dos profissionais da saúde de trabalharem, de estarem dispostos, e alguns deles não vão ter o descanso semanal remunerado sendo pagos. Então, é uma necessidade, uma conveniência pública, e também a gente observa por necessidade imperiosa do serviço. Da mesma forma, os profissionais de saúde, seja em período de calamidade pública ou não, eles não podem ter todo mundo o descanso no domingo. Agora, a gente observa que é bem claro que, pelo menos uma vez ao mês, esses funcionários devam ter o descanso nos domingos. Então, isso é importante. Tá? Em toda e qualquer outra situação, é importante que o funcionário não pode trabalhar em feriados nacionais e feriados religiosos. Importante ressaltar, lembram-se que nós falamos que a CLT perdeu força em relação à convenção coletiva ou um acordo coletivo? Se a convenção coletiva predispõe que você deve trabalhar, por exemplo, num feriado religioso ou no feriado nacional, em algumas situações, como por exemplo shoppings, como por exemplo comércio, então nesse sentido você deverá trabalhar, tá? Porque o acordo coletivo ele é superior à CLT agora. E nesse caso vocês vão observar que em relação ao trabalho contínuo, se a duração é de 4 a 6 horas, é um descanso de 15 minutos, não sendo cobrado do funcionário esse descanso. Se a duração é de 6 a 8 horas, tem um descanso de no mínimo 1 hora, e neste caso essa 1 hora não é contabilizada dentro do período, E o não cumprimento vai gerar o pagamento da hora com acréscimo de 50% se a empresa não cumpre esses períodos de descanso. É contabilizado como se fosse 1 hora extra comum. Então, em relação a esses pontos, é importante, antes da gente falar do descanso semanal remunerado. Outros pontos importantes, toda vez que o funcionário faltar, sem motivo justificado, o empregador pode descontar o seu descanso semanal remunerado. Então, pode contabilizar até 2 faltas. Então, isso é importante. Tem muita gente que não entende, porque que ele faltou um dia, ele tem 2 faltas.
porque é considerado que ele já teve o seu descanso, né? Isso é importante. Outro ponto importante, que a folga deve ocorrer preferencialmente aos domingos, mas não é obrigatório, até porque a gente comentou nos detalhamentos anteriores, que vão fazer essas rotatividades. Então, esses são pontos importantes, relevantes, e também, né, a grande maioria dessas empresas que não podem fechar, eles vão fazer esse regime de escala. Outra questão importante, quem trabalha no regime de 12/36 também não tem DSR, não tem direito ao DSR, porque na legislação há o entendimento que ele já teve o seu período de descanso. Então ele é remunerado por essas 12 horas, tendo o seu descanso semanal remunerado não sendo pago. Tá? Então são algumas observações sobre o DSR que são importantes comentar. Vamos lá, vamos pegar aqui um modelo de cálculo, estamos pegando aqui o período de abril, né? E aqui neste caso, peguei até o calendário aqui da nossa instituição, da universidade, para fazer o cálculo. Perceba, aqui no caso a gente considera feriado somente os feriados nacionais e religiosos. E aqui a gente está considerando na nossa ficha, né, os dias não úteis sendo 6. Nós estamos contabilizando 4 domingos, veja no calendário que é os dias 5, 12, 19 e 26. Estes são considerados feriados. Quais são os outros feriados que são considerados ou nacionais ou religiosos? Vai ser a Sexta-feira Santa, né, em abril, ali vai ser no dia 10, né? No dia 9, no dia 11 não é considerado feriado, e o dia 21, que é considerado dia de Tiradentes, feriado, né, nacional. Perceba que dia 20 não é considerado, a Uniub resolveu fazer ponte, fechar, mas mesmo assim não é considerado para o cálculo do descanso semanal remunerado. Da mesma forma, o dia 9, se a instituição não quis abrir ou se a empresa deu folga, não interessa, não entra no cálculo do DSR. Por que esses valores são importantes? Porque geralmente o descanso semanal remunerado é calculado sobre hora extra, né? Então ele vai trazer um valor a mais, né, no valor da remuneração, para trazer para o descanso semanal remunerado a média dos valores recebidos nos dias normais. Então ele baliza esses valores. Então o cálculo ele coloca em 4 passos mais ou menos. Somam-se as horas extras no mês, né? Então a gente somou as horas extras ali, ó, para o primeiro funcionário 300, no segundo 500, 600, 550 e 400. Divide-se o total de horas extras pelo número de dias úteis do mês, para fazer a média do total de horas extras como sendo uma média diária, e depois a gente vai aplicar a quantidade de dias não úteis, né, para remunerar o descanso semanal remunerado de uma forma, vamos dizer assim, justa, né? Então, neste caso, perceba, 24 dias úteis e 6 dias não úteis nos dias totais. Veja que a gente considera como dia útil, mesmo ele não sendo trabalhado. Então, 300 dividido por 24 vezes 6, o cálculo do descanso semanal remunerado, a remuneração dessas horas extras para os 6 dias não úteis será de R$ 75,00. E você lança esses R$ 75,00 na sua folha de pagamento como descanso semanal remunerado. Então, isso é um cálculo importante. Veja que você vai fazer com todos. E nesse caso, né, a gente vai sempre considerar os dias úteis e os dias não úteis sendo a mesma base para todos os funcionários daquela instituição. Né? Então, isso é importante ser mensurado. Né? Então, neste caso, uma vez que nós entendemos o descanso semanal remunerado, se você ainda possui qualquer tipo de dúvida, não deixe de recorrer a nós pela central de mensagens, tira dúvidas, né, ou pelo próprio e-mail, que nós estamos à sua completa disposição. Continue se cuidando, né, e desejo a você ótimos estudos. Um grande abraço.